Olá, Osvaldo, bom dia. Olá, Grace, Maria Delmar. Vamos entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, Vivi. Vamos lá. Bom dia, Maria Delmar. Bom dia a todos. Bom dia, Maíra. É um prazer contigo estar aqui. E boa Um Páscoa prazer. também. Boa Páscoa para todos nós, para todo mundo que está aqui participando com a gente desse bate-papo, né? Sim. Então, acho que a gente já pode começar a aquecer aqui os motores, né? Você me vê e me ouve bem, Maria? Super bem. E tu Super a mim? bem? Sim, também te vejo e te ouço bem. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, né? Eu sou Maíra Trajano, faço parte da equipe Libertas, represento a equipe Libertas aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Especificamente em Natal. Sou psicoterapeuta corporal, psicoterapeuta de família, e a gente está aqui hoje convidando Maria Delmar, né, para participar de um bate-papo sobre famílias em tempo de pandemia. Né? Nós vamos ter aqui 1 hora de bate-papo com vocês para trazer algumas reflexões. Maria Delmar tem um currículo super extenso, que se eu fosse falar acho, do currículo dela, a gente ia passar só a live falando do currículo. Não. Mas, em linhas gerais, Maria Delmar é psicóloga clínica, também especializada, né, em casais, em atendimentos a casais, psicoterapeuta corporal, trainer internacional, né, e tem outros diversos conhecimentos em diversas áreas e campos da psicologia, e por isso vai contribuir muito com a gente nesse bate-papo hoje, né. A Maria Delmar vai estar também presente com a gente em 2 momentos muito especiais para nós da comunidade Liberta. Um desses eventos é o nosso congresso de trauma, que está se aproximando, né, Maria Delmar? Vai ser do dia É. 13 a 15 agora de maio, as inscrições ainda estão abertas. E aí ela pode falar um pouquinho, né, do que ela vai trazer de oficina. E Maria Delmar também é a nossa professora convidada para a formação de casais e família, que estamos tendo a nossa aula inaugural no próximo sábado, né? Essa formação é uma formação híbrida e é uma formação aberta para quem quer queira participar, qualquer nativo do português ou que fale português, porque ela vai ter constar de módulos online, né? E aí nós vamos ter Maria Delmar à frente de 2 disciplinas essa formação, uma de conjugalidade, parentalidade, e outra de casais, pais e filhos. São 2 módulos que a gente vai contar com a honra da sua participação. E aí, Maria Delmar, fala um pouquinho antes da gente começar no tema, o que é que você vai trazer para a gente no Congresso de Trauma? Uhum. Ok, Maíra. Bom, primeiro, obrigada pela apresentação e pelo carinho com que vocês sempre me recebem. Está sendo uma experiência maravilhosa trabalhar com todos vocês, pela qualidade humana, o conhecimento, tudo. Portanto, muito obrigada. A honra é minha. E referente ao congresso, que estou muito entusiasmada, de facto, acho que vai ser muito interessante essa troca. O que eu vou levar vai ser fazer pontes com a psicoterapia somática, a psicoterapia corporal, o trauma e a psiconeuroendocrinoimunologia. Um nome assim muito complexo, não é? Mas é trazer a possibilidade de nós podermos fazer pontes na clínica, de uma forma efetiva e clara, entre o sistema nervoso, entre o sistema endócrino e o sistema imunológico. Como é que nós podemos articular esse conhecimento, que ferramentas podemos utilizar, como é que o psicoterapeuta pode, além de ter conhecimento de como funcionam esses sistemas, saber estimulá-los, saber ler os sinais do corpo, de como se estimulam as hormonas, aquelas que são necessárias, aquelas que estão desreguladas, e como isso nos pode ajudar à saúde em geral. Portanto, é uma área da psicossomática humanista que eu trabalho muito, e da imunologia, que é muito importante, muito mais nos tempos em que estamos, em que precisamos ter a calma, interesse e o centramento necessário para ter um sistema que esteja bem preparado, nosso e das nossas famílias, para este tempo pandémico, não é? Que tantos desafios há. Então, assim, é interessante porque, né, até a gente já pode fazer o link com o objetivo do nosso bate-papo de hoje, né, que é falar sobre as famílias em tempos de pandemia, porque é essa oficina que Maria Delmar está trazendo até no Congresso, e o Congresso, de maneira geral, né, foi pensado pela equipe Libertas diante das coisas que a nossa sociedade, que as nossas famílias, que os nossos casais, que todos nós, nós terapeutas também, Todos.
temos vivido nesses tempos difíceis, né? Nesse último ano muito difícil de pandemia. E aí eu bati um papo com a Maria Delmar antes da gente trazer nossas reflexões, e eu acho que ela traz, né, penso aqui numa questão interessante para iniciar, que é com relação à família, né? Assim, qual é o conceito de família, né? Como é que você vê a família? Você já é professora aqui internacional, circula por diversas culturas, né, Delmar? E assim, como é o conceito para você de família e como é que você vê isso nas diferentes culturas pelas quais você já andou passeando e conhecendo, né? Vamos começar pelo básico. Uhum, claro, claro que sim, Maíra. Então, o conceito de família, historicamente, e dependendo das culturas, claro que é pai, mãe, filhos, podem ser religiosos, não religiosos, dependendo das culturas. Há culturas que se assentam muito na família tradicional. Em Israel acontece muito, a família é muito tradicional, um casal, três filhos, se são religiosos, muitos, muitos filhos. No mundo muçulmano, até podem ter mais do que uma mulher, mas pronto, a família assenta em uma família grande, que cuida dos mais idosos, que ficam em casa. A família latina, de onde eu venho, também a família clássica, em que todos estamos juntos, mas é mãe, pai, etc. Nas famílias mais nórdicas, na Europa, já é o conceito diferente, a família uniparental, a família com um filho só, são dos cônjuges, ou pessoas muito independentes, o conceito de família é diferente, pessoas sozinhas, muitas, muitas, muitas. O conceito de família de viver juntos é o mínimo e o indispensável, as pessoas primam pela independência e pelo o não relacionamento tão direto e mais a individualidade. Por aí fora podemos ter uma quantidade de formas diferentes de encarar o que para cada um significa a segurança, o que é criar vínculos nos quais se sente seguro e satisfeito. E o que me deparo nestes tempos, e com certeza tu também, que eres uma pessoa com muita experiência também, que trabalha com família, é que o conceito de família tem mudado no sentido de que já não é tanto, além mesmo das culturas, a ideia de pai, mãe, filhotes, sino é realmente quem vive junto e se dá suporte e decidiu ou teve que ficar junto. Então, as famílias, hoje em dia, para mim, quando a gente fala de agregado familiar, já não é só pai e mãe quem vive, ou a mulher, ou o homem que vive com o filhote. Às vezes são irmãos, às vezes são cunhados, às vezes é a avó e as pessoas que moram, às vezes são amigos, ficaram a viver juntos, porque numa situação tão crítica, inclusive como a que está agora, as pessoas tiveram que tomar medidas. Aqui na Europa, em muitos lugares, a crise é enorme, já estamos, entre aspas, fechados há quase um ano. Eu não saio da minha casa há muito, muito tempo, só para pequenas coisas, desde março do ano passado. E muitas famílias estão assim, e muitas porque tiveram que alterar por completo sua vida profissional. As famílias e o agregado familiar não é mais pai e mãe, além de que isso mudou muito antes da pandemia. Casais homossexuais, casais que compartilham com outros casais, mas agora já não é só uma questão ideológica ou uma questão de vontade, porque o mundo mudou a nível conceptual. É neste momento uma questão de necessidade. Então, para mim, neste momento, quando eu atendo famílias, as famílias me veem com umas características muito diferentes da clássica ortodoxa família, pai, mãe, filhotes, o casalinho, o cão, o periquito, enfim. Me chegam, sim, que era o típico, clássico, não é? E que bom, e tudo bem. Mas família, quando vivem debaixo do mesmo teto, pessoas que decidiram ou tiveram que o fazer e estão nesse vínculo de suporte entre a segurança e o apoio, quando é possível, ou foram forçados mas estão vivendo baixo o mesmo teto e têm que criar uma convivência saudável em que todos têm um lugar, seja de suporte, seja de trazer dinheiro para casa, seja de cuidar da segurança, cuidar dos filhos, seja cuidar de si próprio se não tiverem filhos. Há muitos tipos de família, mas neste momento para mim, e já isto acontece em muitos outros lugares, não é só o conceito de família clássico, é quem mora junto, fica com um papel e cria uma comunidade, e às vezes na mesma casa mora muita gente, e isso já era, mas agora ainda é mais. Portanto, o conceito de família hoje entendo que é quando vivem várias pessoas que decidiram ou tiveram que o fazer juntos, sejam eles homem, mulher, dois homens, duas mulheres, famílias, conhecidos, mas criam vínculos de suporte juntos dentro do mesmo lar, não é? Vínculo e segurança, né, que tem sido uma questão fundamental para a gente nesses momentos, né, de desorganização emocional, né, desorganização global, né, porque são muitas mudanças, são muitos medos, muitas crises dos mais diversos tipos. Então, acho que mais um motivo para a gente realmente
poder contar com esse vínculo, com essa segurança, né, Maria Delmar? E aí eu Sim. queria saber, assim, o que é que você tem sentido com relação às famílias? De que maneira as famílias que você atende, as pessoas que chegam para você no consultório, têm sido afetadas já nesse 1 ano de pandemia que a gente está vivendo? Pois é, muitas coisas têm acontecido e continuam acontecendo e cada vez são mais severas, porque as pessoas, de alguma forma, dependendo do estado em que isto depende muito do estado em que as pessoas estavam antes e do tipo de vínculo que tinham. Porque eu posso dizer que talvez me encontro 4 tipos de famílias. Você até saberá mais e todos eles têm os seus graus, mas eu me encontro 4 tipos de família. Me encontro a família que já estava muito bem, que era uma família coesa, seja o que for que fosse o agregado familiar, homem, mulher, mulher, homem, com avô, com 2 homens, com um filho adotado, o que for a família, mas que estavam bem. E quando chegou a pandemia, se adaptaram, readaptaram criativamente e criaram uma continuidade na estrutura de base de segurança, de amor, de afeto e de interajuda. Os alertas se colocaram em movimento e criaram uma nova vida dentro desta vida e estão indo muito bem. Estão fartos, estão cansados, mas encontraram uma forma de se reorganizar e criaram uma espécie de castelo com suas defensas, preparados para vincular com o que é possível exteriormente, mas o núcleo está seguro. O núcleo está seguro. Essa é uma das famílias que me encontro e é ajudá-las a suster isso, a suster essa tensão, sobretudo quando têm filhos pequenos, ajudá-los a gerir com tudo isso com muita criatividade. Mas essas famílias estão indo muito bem, muito bem. Cansadas, mas indo muito bem. Depois me encontro outra família, que é uma família que estava em crise, mas já tinha tido uma boa base, já tinha sido uma família muito funcional, com muito amor, mas teve, antes de passar a pandemia, por uma período de crise. Crise entre o casal, crise com os filhos, adolescência, crise económica, algum tipo de crise em que a família já estava passando mal, inclusive se calhar já estavam em terapia. E veio a pandemia e essas famílias, porque tinham uma base anterior boa e estiveram agora em uma crise, se sobrepôs à fase boa e retomaram o que estava quase perdido, aparentemente perdido, tiveram um despertar e estão agora a cuidar muito bem das famílias, a ir para o essencial, já estão a cuidar muito. Então é fascinante, maravilhoso esses casais, essas famílias que eu tenho visto isso, que a coisa deu uma volta e tipo agarraram esta oportunidade, como dizendo, e a gente estava a queixar. Isto é muito mais importante. Então, é quase como um rebirthing. Né? Depois estão as famílias que já estavam rotas, estavam prestes para o divórcio ou para a separação, ou tinham graves problemas, e chegou a pandemia e não puderam fazer a transição. Não era possível fazer a transição e tiveram que ficar a viver juntos. E aí a coisa é totalmente distinta. Aí a doença mental, o maltrato, a angústia, a depressão, os outros problemas que podem ter chegado, porque quando a pessoa já está triste, ainda traz mais problemas e tudo o que acontece externo, que é depressão, ainda fica muito mais ampliado. E então a pessoa se sente sequestrada, vivendo com o inimigo, e que em casos muito graves é uma briga constante, um desequilíbrio constante. E essas são as famílias que, mesmo estando muito mal, estão a sustentar algo que quase não se pode sustentar, mas acham que isto um dia vai passar e se calhar estão a aguentar, e mesmo que adoentadas, e mesmo que com muita crise, estão a suportar-se, mas estão a sofrer muito, estão sobretudo a adoecer também mentalmente e organicamente. E depois há um outro grupo que é, entre aspas, o pior de todos, em que a família estava destruída, mas continua junta, e já havia abuso sexual, havia maltrato físico por parte de algum deles, para o homem ou para a mulher, habitualmente para a mulher ou para os filhos, alcoolismo, drogas, ou começaram ao consumo de drogas e de álcool, que tem subido muito. E o desespero e o pedido de socorro, de suicídio, de maltrato é terrível, terrível, junto com a crise económica, junto com tudo. E aí é difícil a fazer intervenções de fundo, porque o que está em causa é a própria segurança de vida dentro da própria família, entre 4 paredes, às vezes com espaços muito pequenos. Portanto, eu acho que neste momento há muitos tipos de famílias, mas eu distinguiria esses 4 tipos principalmente, e dependendo da base, do grounding, não é? da estrutura de base, do histórico, da biografia que a própria família trazia, o melhor e o pior vai ser ampliado. E
Eu costumo dizer que a família e o casal é como se fosse também um corpo, não é? Nós que somos psicoterapeutas corporais, as duas, e muitos dos que nos estão ouvindo. É interessante ver a família, seja qual for, eu a vejo muitas vezes como um corpo. Se está mais na cabeça, se está mais na funcionalidade, nas pernas, se está mais no coração. E faço muito trabalho com ela sobre isso. Que corpo é esse que tem essa família? Onde é que ele está no melhor e onde é que ele está mais adoecido? Isso me ajuda a ajudá-los também a perceber como é que a gente pode intervir. E para algumas vezes é muito evidente. As famílias que estão muito na cabeça neste momento têm um funcionamento totalmente distinto daqueles que estão no coração, que neste momento é tão, tão importante. Suficiente cabeça e suficiente coração para continuarmos neste período. Mas eu me encontro sobretudo a ir a estes 4 tipos. Os últimos 2 são os mais complexos, sem dúvida, porque estão numa fase mais crítica. E aí temos que cuidar muito como é que a gente navega, porque estamos a falar de situações em que a pessoa já estava muito vulnerabilizada antes e precisa de nossa intervenção de uma forma muito sensata, cuidadosa, de coração, para abrir as perspectivas da criatividade e da sabedoria, porque senão é o ciclo viciado, o ruminante, os problemas de sempre são ampliados e não deixam ver mais nada, como se houvesse uma espécie de eclipse em que já era mau e agora o mundo acabou, e agora é pior e não se vive. E aí é o mais grave. E são as pessoas que estão adoecendo também mais, a muitos outros níveis. Sim. Até falando em adoecimento, a Priscila trouxe uma pergunta aqui para a gente, Maria Delmar, sobre o sofrimento das crianças ao longo desse processo. Né? Como é que você tem percebido isso? O que é que você tem sentido com relação às crianças, né? Eu não atendo especificamente crianças, mas tenho 2 filhos pequenos, né, em casa. E, assim, acho que foi muito, muito, muito desafiador, né? Um dia desses, a minha pequena, a gente teve que ficar isolado, que meu marido teve, eu tive também. E aí a gente teve que ficar mais isolado do que a gente já está, e ela teve uma crise de choro, dizendo que não aguentava mais essa casa sem amigos, essa casa sem a família. Estava com saudade de todo mundo, né? Saudade da escola, saudade dos amiguinhos, saudade de brincar, né? Então, assim, na minha experiência enquanto mãe, tem sido bem desafiador. E acho que até desafiador no sentido, assim, das tecnologias, né? Porque às vezes a gente fica tanto tempo dentro de casa, e a gente vai perdendo, às vezes, a criatividade do que fazer com as crianças e de como é que elas podem se entreter. E a gente vive esse período de tecnologia, onde a tecnologia está entrando em tudo, né? E às vezes fica tóxica e excessiva, né? Então a gente tem que administrar tempo de tecnologia, tentar ajudá-los a criar, né? E essa é uma fase importantíssima do desenvolvimento deles, que eles estão sendo privados dessa socialização. Né? E aí você que tem também esse conhecimento na área da neurociência, como é que você olha para como as crianças estão sendo afetadas, Maria Delmar? É uma pergunta e uma questão tão importante que me toca muito. Eu também, como mãe de filhos mais velhos do que os teus, com certeza, que estão entre os 15 e os 22 anos, é uma coisa que está afetando muito e vamos ver as consequências que vão a vir depois. Eu me encontro as famílias que têm filhos muito pequenos, menores de 3 anos, 2 anos, têm a dificuldade de, se estão a trabalhar em teletrabalho em casa, como gerir quando porque as crianças não têm a possibilidade de ir para a babá ou para uma familiar ou para ir para a escolinha, para a creche, para o infantário, então têm que ficar em casa. Então se vem dois adultos, ou os adultos que houver, tendo que lidar com uma ou 2 crianças, ou 3 crianças, ou 4 crianças, ou 5. Eu tenho uma família que tem 8 filhos. 8 filhos, em casa todos. O mais velho tem 9 anos. O mais velho tem 9 anos, pensem bem. 9 anos aqui. Enfim, e depois disso digo, já não me queixo de nada. Mas com filhos pequenos, os que são muito pequenos, se os pais encontram uma forma entre eles, se os dois estão juntos, que às vezes há quem ficou sozinha com filhos, homens ou mulheres, então é outro, portanto não é nada fácil. Quando isso acontece no suporte, alguns têm tido que pedir aqui ajuda mesmo afora, quem pode, mas quem não pode pedir ajuda. Mas pronto, imaginando dentro do possível de crianças pequenas num casal, acho que têm menos de 3 anos, curiosamente, e têm podido revezar-se e fazer uma espécie de gestão do tempo e do espaço como o digital e teletrabalho, as crianças pequenas têm ido muito bem. Até têm evoluído cognitivamente porque passam o dia inteiro com os pais, têm o cheiro deles, porque é época simbiótica. Então, eles têm sido muito estão sendo estudados de alguma forma,
E há casais que me falam, é incrível, a minha filha tem 1 ano e pouco, e já fala tudo, e fala muito mais cedo do que o mais velho, que não era nada disso. Ou temos 2 crianças rapazes, e os dois estão super estimulados, estão aprendendo coisas. Por quê? Porque tem o pai e a mãe, não tem a crise de angústia de separação da creche, de ir fora, etc. Estão grudados a eles. E isso, em certas áreas, ou em certos casais, que têm podido encontrar uma forma, tem sido uma delícia. Os meninos, os bebês, têm os pais por perto, não têm que se separar deles. Maravilha. Então, a poda neural, que acontece à volta dos 2 anos, nós nos definimos melhor por aquilo que deixamos de fazer que por aquilo que fazemos. Nascemos com uma possibilidade de amadurecimento do sistema nervoso enorme. E aos 2 anos estamos cheios de possibilidades, e aos 2 anos o bebê começa a fazer as podas neurais daquilo que não está usando. Então, se está super estimulado pelo afeto, pelo amor, pelo pai, pela mãe, por todos esses sentidos, se estão minimamente presentes em casa, o bebê vai ficar a nível de compaixão, a nível de vínculo, a nível de nutrição muito, muito estimulado, e provavelmente isso faz com que a segurança lhe faça falar bastante bem, ter mais criatividade, ter mais intuição, a parte vincular fica mais, os limites ficam muito estruturados, mas estamos a falar de uma família funcional, uma família que não Sim. enlouqueceu com 2 bebês em casa. Se o casal está enlouquecido com os 2 bebês, entre que choram, gritam, e já ficou com privação de sono, aí já a coisa é outra totalmente distinta. Já todo mundo está em crise. E os bebês que estão em crise que adoecem, os pais ficam com medo de ir ao hospital por causa do coronavírus e outras coisas, e então estão havendo coisas dramáticas, os pais estão enlouquecendo. Portanto, depende do contexto. Com filhos pequenos com uma boa estrutura, pode ser interessante, muito interessante tem sido. Em outros assuntos em que os pais estão se adaptando, também é uma coisa super nova, ter filhos em casa, um filho ou mais filhos. Quem é mãe, e tu eres mãe, muitos que nos ouvem também, mães e pais, os filhos têm imensa energia. E quando começam a andar, as pessoas falam, ai meu Deus, dá-me tanto trabalho. E a gente fala, espera que ande. Espera que ande e então vais ver. A casa virou uma, uma colônia de salvagerias e de possibilidades de que se corta, se queima. A minha casa virou, enfim. Portanto, é tudo um acontecimento, não é? E depois tem os outros filhos que são mais crescidos, e aí o tema já é outro, porque os mais pequenos não querem tanto socializar com os de fora, querem com os de casa. Querem a mamá, querem o papá, querem os irmãos, querem a vovó. Então, para eles está bom assim. Mas a partir dos 3, 4 anos, e se sobretudo já tem tido contato com outras crianças em algum momento, ou já tem visitado a creche, a coisa é outra. O mundo e a expansão do cérebro límbico, o córtex, já tem outros estímulos, de repente foi cortado. E quanto mais idade tem entre os 4 e os 20 e poucos anos, já fiz um salto muito grande. Isto é como pegar um cavalo pura sangue, um Porsche no meio de uma via rápida a 200 e travá-lo com o travão de mão, com o outro, e então aquilo fica... Como é que se faz e se explica cognitivamente, a nível de sabedoria, uma criança jovem com uma vontade enorme de jogar a bola, de ir com os primos, com os coleguinhas na escola, de brincar os beijinhos por primeira vez, de fazer todas as coisas naturais de vínculo, de limites, de território, de escola, adolescência, que tem que ficar em casa? Como se lhe explica? Se lhe pode explicar, mas o corpo não entende. A cabeça, com uma certidão, até pode entender, mas o corpo tem uma pulsão vital que quer contacto e já não quer tanto só o contacto da família. Precisa contacto dos iguais. E isso está causando autismo, está causando problemas de aprendizagem. Há crianças que não se adaptam porque já jogavam muito na internet, mas quando passa um limite e o que era jogo virou agora escola, na telescola que a gente tem cá, o sucesso escolar neste momento, até mesmo de certas crianças que ia muito bem, está caindo em picado. A forma de memorizar, o ecrã o tempo todo e as dificuldades de dormir. Portanto, as consequências neste momento de toda esta gestão um pouco complicada que se está a ter, está tendo, e que se calhar agora nós na Europa, que estamos há mais tempo confinados do que vocês, com tudo que se tem de bom e não tão bom, estamos já tendo efeito do que é estar fechados e consequências que temos que lidar com elas, não é? Mas é assustador o que está acontecendo com as crianças, dificuldades de aprendizagem. Os mais pequenos aprenderam mais rápido porque estavam num processo simbiótico, mas a partir dos 3, 4 anos está acontecendo o contrário.
E aos adolescentes estão desenvolvendo mais transtorno limite da personalidade, autolesões, o próprio hipocampo deles está minguado porque se sentem trauma constante. A amígdala está inflamada porque tem que ir contra algo que não é concreto. Não pode ir contra o pai e a mãe e lhes dizer vocês não me deixam sair, porque é um poder superior político, fora, um vírus, algo que não se vê, o impermanente, o impossível, o invisível, não é? Está fora, então o pai fala, não sou eu que falo, é olha o que está acontecendo, então não dá para ir contra. Não dá para ir contra do jeito que a alma, o corpo, poderia ir contra, experimentar a agressividade, a assertividade, zangar-se e o pai aguentar. Como tu sabes, eres mãe, a gente tem que ficar lá segurando a bola, não é? Assim, ai meu Deus, aquela raiva toda e a gente fica, nossa, como amo muito, eu tenho que descargar. A minha psicoterapeuta fala, não, olha para os meus filhos adolescentes, não, deixa que ele está agora todo chateado, deixa que grite comigo, eu estou cá, eu sei que precisa gritar, tudo bem, que ele fala aquelas porquerias todas, tudo bem, já lhe passa, a gente faz, mas, mesmo assim, mas, como segurar essas hormonas todas, não é? E então aí temos um trabalho enorme para deixá-las também um pouco, mesmo que criando umas certas regras que a gente tem que ter. Eu tenho verificado muito com os adolescentes, nesta fase, aqueles que ficaram também com pouco ritmo e com pouca gestão da escola, com a escola toda enlouquecida, alteraram os ritmos do sono, muitos deles. Os pais têm dificuldade, um adolescente jovem, então ele dizia às horas, certas horas andam na noite a dormir, etc. À noite ficam a brincar, porque ficam a falar com os colegas de outros países, porque agora os amigos já não são os amigos de ao lado. Aqui, por exemplo, as pessoas brincam e jogam com o mundo inteiro que tem diferença horária. Então, temos distúrbios do sono e os pais ou ficam policiando o tempo todo e brigando o tempo todo, ou então o conselho agora, muitas vezes, para as famílias é, olha, deixa que se autorregule. Cria regras, as possíveis, mas neste momento a pulsão de desorganização é tão grande que precisa furar alguma regra e sentir que está fazendo algo fora do habitual para que a carga saia, porque senão, então agora que o mundo de adultos, do mundo fora, ele falou, chega, para, basta, não saia, também em casa vai ter que... Então, de alguma Pesado, forma, né? É muito pesado. pesado, muito pesado. Como é que o seguro a jovens de 15, 16, 17 anos lhe dizem, não, não, o mundo mudou, há uma pandemia, o estado, o país, o vírus, o que for, fala que tens que ficar em casa, e ao mesmo tempo tens que ficar em casa, não podes namorar, não podes sair, não podes ir a festas, não podes ir a ver os teus amigos à escola, e não podes comprar roupa nova, e não podes, não podes, não podes, e fica feliz com isso, porque tens sorte que a gente não morre, portanto tens comida na mesa, olha, bora lá. Não funciona, né? Não, É não, complicado. estão ficando mesmo, e eu me percebi isso também por alguns filhos de colegas meus próprios filhos também, digo, como é que eu vou intervir para entre a frustração, a vontade que eles têm de romper regras, não sei, nem exagerada, porque a gente aprende muito mais em psicoterapia, a maior repressão, maior a perversão, não é? Muito fechado, muito para dentro, muito basta, não pode, não deve, algo acontece no cérebro. Então, o córtex começa a estar pouco regulado e a criatividade não vai para a criatividade, vai para a destrutividade. E se não podem ir para fora, vão para dentro. Então, ficam coisas muito ruminantes, muito complexas, e logo se alimentam entre eles de que mundo é esse que os adultos estão deixando. Portanto, é complexo. Aqui eu acho muita mão entre a compreensão e também o permitir que eles encontrem a sua forma de autorregular-se. E eu, pela minha experiência, o tempo que demora, quando tem havido muito confinamento seguido, e este tempo que já dura mais de um ano, para que um adolescente que tem estado dando sinais complexos, estamos a falar de já miúdos entre os 11 anos e os 18, 19 anos, consiga encontrar como podem gerir isto entre a raiva e a frustração em 6 meses. 6 meses de estar a gerir raiva, gestão nas famílias, os pais precisam dizer, agora o tempo já não é que era. Perdeu o ano letivo, não é tão grave. E neste momento é bom não perder a saúde, não perder o equilíbrio familiar, e neste momento eu digo a muitos pais, por muitas questões que eu tenho também com o sistema de ensino, que tenho as minhas questões, minha parte crítica. E neste momento, claro que é bom que eles continuem aprendendo, estudando.
Mas se perde o ano e se ganham outras coisas, se a coisa está muito complicada para a escola, calma aí. O que é mais importante? Cuidado que eles podem descompensar mesmo. Mesmo. Acho que assim, o limite, né, Maria Delmar, acho que você está falando da importância assim, da gente poder dar um contorno, mas também dar um espaço para que essa vida possa pulsar, para que esse corpo possa pulsar. Né? Porque são tempos difíceis, é tudo novidade para todos nós, né? Mas tem essa questão muito importante da infância e adolescência, do ser humano pulsante, da gente estar muito dentro e sem espaço para externalizar, para o contato, né? Eu fico morrendo de pena dos adolescentes, meu Deus do céu. Melhor fase da vida sem poder ter contato, né? Que frustração. E realmente muito difícil de poder elaborar isso, né? Acho que é uma questão grave e acho que esse cuidado que você traz é muito importante. É interessante essa reflexão, né? Deles Sim. poderem quebrar também, de poder ter espaço, né? Para dar vazão a isso tudo. Maíra, porque o que é adolescência? A adolescência tem outras podas neurais, tem outros momentos de definição do self, tem outros momentos de definir o que fico, o que não fico, experimentar a potência, experimentar a sexualidade, ou pelo menos visualizá-la, ou pelo menos desejá-la, ou pelo menos cheirá-la, e isso tudo está muito cortado. Então, eu tenho um ente, uma personagem cheia de tudo isso que está cortada. Então, eu tenho que experimentar como é que eu posso abrir os meus limites de orientação. Se eu continuo com os mesmos que tinha, não vai dar. Os mesmos limites que eu tinha antes, há famílias que eu me encontro que me falam, não. A pandemia, temos que estar fechadas em casa e a vida não mudou. E agora exatamente as regras são as mesmas. E digo, cuidado, é que a coisa mudou. A gente tem que se adaptar. A coisa mudou, não se pode exigir o mesmo. A gente tem que seguir adaptado ao que está acontecendo. A queixa, mas isto um dia vai passar. Sim, mas ainda não passou. Se passamos com as famílias que falam, não, é que isto é assim até que passe. Mas é que isto não vai passar assim tão cedo. Eu lamento dizer, não gosto de ser uma, enfim, porque quem sou eu para dizer futurismo, mas isto ainda temos este ano pela frente e não sei se o ano que vem ainda vão soltar restos e teremos que nos adaptar, mas isto ainda demora. Esta é a vida que a gente tem agora. Esta é a vida que a gente tem agora. Não é quando passe, passará e nos adaptaremos de novo. Oxalá que o mundo melhore com mais consciência, espero eu, pelo menos gostaria muito. Mas é agora, é agora. E é o adolescente que está agora e que tem uma gestão do tempo e da pulsão diferente da nossa. Eu já foste adolescente, eu também, e a gente tinha pressa. A gente tinha muita pressa para fazer tudo depressa e está perfeito. E querer experimentar tudo de uma vez e falar querendo dizer tudo ao mesmo tempo, não é? Todas as ideias em 30 segundos. Em 30 segundos, de repente não se pode nada disso, só se pode via digital, eles estão enjoados. Outro dia um paciente meu dizia-me, meu filho, que sempre foi super cibernáutico e que continua e está muito ligado ao mundo digital, ele falou, pai, eu estou enjoado, eu já não quero mais falar de telemóvel, vou fazer um detox, eu quero sair e sair com os meus amigos. Vamos sair à noite, vamos fazer uma coisa que seja a três, vamos se protegendo, mas pelo amor de Deus, deixa-me sair de casa. E o pai falou, olha, tá bem, sai daqui, volta assim, nada em cima, lava a roupa, aquelas coisas todas, enfim. Porque está tendo um efeito mesmo biológico. Como é que se diz a uma pessoa muito jovem, tem paciência? Quem é que tem paciência aos 15, 16, 17 anos? Só perfis muito particulares, né? Mas como é que se lhe diz que tem paciência? Então, ouvir a queixa deles e ouvir como eles expressam a frustração é muito importante. Eu tenho verificado e tem sido muito útil quando as famílias me falam, mas é que meu filho é negacionista, está zangado, e governo, e fala, não, filho, é pelo teu bem. Então, eu falo para eles, olha, muito importante, deixa que durante meia hora, uma hora, fale tudo que é errado. E fala, eu entendo, filho, eu entendo. Deixa que ele fale tudo, não corta. Deixa que expresse tudo, a vulnerabilidade, tudo que é errado, tudo que não concordes. Não importa. Precisa um lugar onde depositar a frustração. Se ainda por cima na família fala, não, assim que abre a boca, então é tudo não, é tudo basta, e não pode ir, não pode, pelo menos na família cai um container, O um vínculo e a lugar para... segurança que você estava trazendo. Né? Claro,
Segurança. Segurança para dizer, pelo menos eu posso falar para minha mãe e dizer palavrões. Uma paciente minha dizia, meu filho, minha filha que era uma cor-de-rosa, estava dizendo palavrões. E eu, olha que bom, palavrão é o caminho mais rápido para ter acesso à emoção. A gente fala um palavrão, vai sempre com emoção. Então é o caminho mais rápido da linguística para a emoção. Então a miúda é toda ótima, maravilhosa, está dizendo palavras porque não se segura, não faz mal, deixa que ela fale, está descarregando um pouco aquela pulsão toda. Depois ela fará algo elegante com o palavrão, que não é por usar palavrão, deixar de usar palavrão, dizer que tinha tudo o resto organizado, que não vai continuar na vida fazendo as suas coisas, é super libertador. A sério, dizia a minha cliente, digo, a sério. Então, olha, correu muito bem. Mas eu peço às pessoas que nos estão ouvindo e aos terapeutas que, por favor, ajudem também as famílias a ajudar aos adolescentes, aos jovens, que quando expressem a sua frustração, dar-lhes um tempo de antena sem os interromper. Deixar, não negociar com eles constantemente se estão certos ou errados, porque aqui não tem certo e errado. Aqui tem uma coisa que é para além da linguística, que é a necessidade de ter um pai, uma mãe, quem cuide, quem tomou esse lugar, que diga, eu estou aqui para que solte essa fúria, mas eu estou aqui. Alguém tem que estar aí. E nós cuidarmos muito também, não é? Mas alguém tem que ficar ali a suster a lavareda do dragão e não ficar queimado. Muito, muito Né? importante. Acho que um dos princípios de terapia de casal familiar é ajudar, né, essa inclusão do sentimento do outro, sem o certo e o errado, sem polarizar, né, mas podendo acolher. Que às vezes as maiores dificuldades se encontram nisso, nas pessoas, seja na família ou no casal, não conseguirem se sentir acolhidas, vistas, ouvidas nas suas emoções e naquilo que trazem, né? Acho que isso é realmente muito importante. Maria Delmar, me fala uma coisa, como é que você sentiu aí na Europa, né? Aqui no Brasil, depois de um ano de pandemia, nós tivemos um aumento significativo de divórcios, né? Uhum. Um número bem relevante. Como é que você sentiu isso aí na Uhum. Europa, no seu consultório, ao longo dos seus atendimentos Uhum. desse ano de pandemia? Uhum. Também aconteceu aqui, está acontecendo. Este tipo de situações provoca os extremos, não é? O que estava bom pode ir muito melhor, o que estava mal, se não tem uma possibilidade, as pessoas estão sufocadas. E se tem possibilidade, porque o divórcio é algo que custa dinheiro, há pessoas que se divorciam e estão ainda na mesma casa. Nós temos muitos casais que, como o divórcio é muito caro e tem que dividir coisas e não têm onde se ir, estão vivendo na mesma casa, dividiram a casa, tentaram fazer o que puderam, mas o índice de divórcios aqui é altíssimo, altíssimo. É, porque também a convivência é uma arte, não é? E o casal, com filhos ou sem filhos, tinha uma coisa que era, mesmo que podia não ter talvez o melhor relacionamento, mas se calhar estavam relacionando-se porque tinham o seu espaço, iam para fora, né, estavam nos seus trabalhos, voltavam para casa, tinham a sua rotina, a sua segurança. Às vezes se confunde a segurança com o amor, não é? Há uma coisa mais de apego e me acostumo a essa pessoa e depois vou vivendo com ela porque me dá segurança e se calhar o amor já não existe. Mas agora que muitos casais tiveram que não ir para fora e ficar a viver dentro da mesma casa, as diferenças ficaram mais evidentes, mais difíceis de sustentar, e não podem ir para fora a tomar um café, a dialogar com os amigos, a ter um amante, um amigo colorido, o que for. Até isso ficou com problemas. Eu tenho tantos amantes e amantes que ficaram destruídos, coitados. Não tenho nada contra eles. Se é bom, quem sou eu para criticar? Nosso tema não é a moral. Por mim, se eles fazem bem, ok, que desfrutem. Mas é que agora também isso está problemático, portanto. Até aí isso ficou complicado. Enfim, isto tem graça, não tem graça nenhuma, mas é uma realidade. E então há quem decidiu dar o salto mesmo, e também porque esta situação pandémica, na maior parte das pessoas, até mesmo os que estão muito contra ou que acham que o vírus não existe, como aqueles que estão totalmente com medo mortal do vírus, o que é um facto que fica no ar uma coisa que nos toca a todos, que a finitude ficou mais perto. Mesmo que não nos toque a morte ao lado, mesmo que não nos toque alguém perto, que cada vez é mais perto, mas ficou o tema, mesmo que seja nos sentidos, vamos morrer da morte das outras pandemias históricas, que se estudamos histórias pandemias como tal, quando são definidas como tal, duram 3 anos. Portanto, isto não é a primeira vez que acontece. Então fica numa coisa arquetípica a possibilidade de morte, a possibilidade de perca.
a finitude. Isso coloca a pessoa em uma emergência interna. Às vezes emergência espiritual, às vezes emergência psicótica. Mas no espectro de uma loucura e de uma coisa muito evoluída está uma vibração que te obriga a tomar uma atitude. E então a atitude pode ser muito neurótica, como pode ser muito criativa. E às vezes eu não me teria separado nunca antes, mas agora em que me vejo na possibilidade de finitude, que o mundo acabe, que acabe aquele trabalho, eu vejo fechando coisas. Eu hoje passeio, quando posso, por Lisboa, por Sintra, que é a cidade onde eu vivo, e vejo metade ou mais dos locais de toda a vida fechados e que não vão voltar a fechar, faliram. O conceito do conhecido está morrendo. O conceito daqueles lugares, há muitos nascendo também, mas há outros muitos de muito tempo que já não é. As referências vão alterando-se. Os nossos velhotes, aqui tem sido uma razia também de pessoas de muita idade, principalmente. Muitos lutos, muitos duelos complicados. A finitude está na porta, direta ou indiretamente. Se está falando o tempo todo de mortes. Pelo telejornal, todo o tempo, o número de mortes, o número de mortes, o número de mortes, que eu não sei até que ponto isso é pedagógico, porque como os incêndios, aqui quando se falou muito de incêndios, ardia muito mais, portanto, uma dose adequada de informação, enfim, podíamos falar um dia muito sobre o que é informação e como se está a gerir, mas a finitude e a morte, como final da linha, morte em vários sentidos, morte, morte de perder coisas, morte de perder amigos, morte de perder meu trabalho, morte de eu não vou poder fazer mais certas coisas durante um tempo, esses cortes, essas transições difíceis, nos colocam uma possibilidade, em estado menos neurótico, de voltar a mim e me perguntar, ok, é finito. É mais finito do que me tinha dado conta. O que é que eu quero fazer com o tempo disponível? O que é que eu quero fazer com isto? A que é que me atrevo a fazer? Porque na época de guerra, pós-guerra, finitude, momentos de crise, o ser humano se depara com a emergência do essencial. É uma possibilidade. O que é que vou fazer com este tempo finito? Ou este momento finito? Ou este espaço finito? E quando me neurotizo muito, eu posso enlouquecer. Posso ficar ruminante, posso ficar sentindo-me vítima, posso tanta coisa, ou posso ir mudando, que há quem tem ido mudando de vítima para a criatividade, para agora sair, como há pessoas que ao contrário começaram muito fortes e agora estão caindo em picados. Há de tudo. Mas sem dúvida, e isto é uma coisa mais esperançosa que também para nós as duas e para quem nos ouve, nós somos psicoterapeutas, estamos vivendo o mesmo. Tu tens isso à porta da tua casa, se calhar a tua família tivesse Covid, que é bom que estás recuperada, ainda bem, és jovem, e te imunizaste naturalmente, oxalá que dure muito, mas à nossa volta estamos também cercados por tudo isso. E nosso corpo, enquanto psicoterapeutas, precisa ser coerente com que está passando uma mensagem de que, de facto, o essencial, o mais importante neste momento é abrir a nossa sabedoria para ver o que a gente faz com os recursos que tem e quais são os recursos que cada um tem. Porque o que me serve a mim, se calhar não te serve a ti, não é? Mas qual é a minha realidade? E passar isso para os nossos clientes, porque eles precisam sentir a coerência em nós. Se nos vêm totalmente desorganizados, como é que a gente vai ajudar? Como é que a gente vai ajudar se a gente tem um casamento destruído e estamos destruídos e temos os filhos enlouquecidos e a gente se sente enlouquecido? Como é que é o meu tom de voz? Como é que é o meu olhar? Como é que é a minha calma? Serei uma agente de calma ou sou uma agente de saiamos todos correndo, vamos para a Arca de Noé e então vai morrer todo mundo? Porque estamos todos, portanto, a finitude e essa necessidade de olhar para estas coisas que estão acabando faz com que também eu queira acabar com coisas. Então, eu acho que um dos motivos do divórcio, de tomar decisões de despedir-se disto, de iniciar uma vida nova, de repensar em coisas, também está acontecendo. Há pessoas que estão tomando decisões muito, muito radicais, que antes teriam demorado muito mais em tomar, ou nunca teriam tomado. E isto também é interessante. Vamos ver. Vamos ver, né? Nesse sentido, né, Maria Delmar, uma das coisas que a gente refletiu pelo WhatsApp para pensar, para trazer aqui, e eu fiquei bem curiosa quando você propôs isso, né? Que cenários que você vê, né, de acordo com a sua experiência, que estão chegando, né, para a nossa sociedade, que vai chegar na clínica, né? O que é que você acha que nós, enquanto psicoterapeutas, precisamos estar atentos? O que é que a gente precisa cuidar,
né? No sentido assim, o que é que está por vir? O que é que você imagina que está por vir num contexto assim da família, do casal na clínica, né? O que é que a gente deve ter cuidado? Qual é o nosso lugar de psicoterapeuta nesse momento? Uhum, Já que você né? trouxe isso um pouco, né? Porque a gente está envolvido no caos também, estamos participando desse caos e somos humanos, né? Eu fico Uhum, pensando assim, como é que você olha para isso? é. É. Caos, que também quer dizer abismo, que quer dizer não se sabe bem o que vai acontecer e que também, ao mesmo tempo, o caos forma parte da evolução do ser humano. Ou seja, quando há caos, há sempre uma época depois de um certo grau de entropia e há uma nova ordem e habitualmente após cada crise é uma época muito interessante, muito dourada e muito isso é histórico. Quando tudo isto passar, quando passar, não sei quando, a coisa, quem ficar, vai estar muito bem. Não, não tenho dúvidas disso, de que vai haver coisas interessantíssimas, mas isso não aconteceu ainda. Estamos no meio da curva, surfando como cada um pode. E neste momento eu tenho debatido muito sobre esse assunto, Mayra. E uma coisa para mim, das muitas coisas que há, muito clara. Eu não posso esperar, nem posso devolver aos meus clientes que esperem que a política, o Estado, o vírus passe, venha a famosa vacina, resulte ou não resulte, fora, fora, fora. Isso tudo estamos navegando como cada um pode. Remeter a possibilidade de ir para a sabedoria interna, munir os nossos clientes de um autoconhecimento cada vez muito mais interno e extenso. Lhe dar ferramentas para que no seu próprio núcleo trabalhe muito mais com o que tem em casa, porque uma das coisas que têm sido críticas neste momento, antes da pandemia, é que as pessoas estavam muito para fora. Muito para o trabalho, muito para fora, muito para não só comprar, ou ter, ou fazer, ou viajar, ou então para o exterior, ou pela máscara. Isso é uma coisa que é uma realidade. Até a natureza estava péssima e doente, e agora só o facto da gente acalmar um pouco, a natureza ficou muito mais exuberante em muitos lugares. Os céus estão mais limpos, animais nos zoos, como não têm os olhos curiosos, se começaram a reproduzir. Então, a nível macro, a gente já viu que ir para dentro não é tão mal assim. Não desta forma, talvez, mas ficamos a pensar. Então, pensando num lugar mais micro, a nível família, eu olho muito para as famílias e falo para elas: o que é que neste momento vocês ganharam e vocês perderam a nível do mais essencial? Vamos repensar o que está aqui acontecendo. O que é que neste momento foi possível reconectar, o que é que não está sendo possível. Quando um pouco, começa a haver um pouco de clareza. E é interessante porque para ver uma transformação, nunca é menos do que um ano e meio, 3 anos. Menos do que isso, a pessoa se esquece rapidamente. É como ter uma doença grave. Às vezes, há pessoas que têm uma doença grave mudam a vida e então se curam ou conseguem ter uma transição muito interessante e decidem alterar as suas vidas, alimentação, hábitos, relações familiares, maravilha. Mas, se depois de um ano e meio de ter sido salvos, curados, não continuam alimentando aquilo pelo qual ficaram saudáveis, voltam outras vezes às mesmas histórias e voltam a repetir padrão. Porque o padrão, há um ditado em português e em espanhol acho que também que diz: mais sabe o diabo por velho do que por diabo. O nosso padrão velho tem muita, muita força. Então eu vejo aqui vários desafios. Como é que as casais e as famílias, e nós mesmos enquanto indivíduos, podemos olhar para isto não como uma coisa transitória, sino como uma coisa em que o que eu possa desenvolver em mim seja consistente. O desafio para mim como psicoterapeuta e como mulher, e como mãe, e como companheira, é como é que eu posso manter o que consegui de consistente à hora de olhar para meu marido, para os meus filhos, a calma que eu preciso ter, os momentos de desespero e como gerir a minha frustração, as notícias, as questões com os vínculos. Eu não vejo a minha família de Espanha há um ano, eles morrem de medo também de que eu vá lá, eles têm muita idade, e nos vejo há um ano, como sustentar também a minha tristeza, a minha, de cada pessoa, e poder deixar de olhar tanto para fora, não é deixar de olhar, mas tanto para fora, e dar valor neste momento e nutrir-nos e respirar muito, porque respirar é muito importante, conscientemente, sobre aquilo que realmente as famílias têm de maior. Melhores vínculos, muito mais diálogo, diálogo com muita mais compaixão, trabalhar a respiração, incluir a meditação, até mesmo os mais novos, criar espaços dentro da casa, por pequenas que sejam de respeito, ritmos, horários, que o casal e a família encontrem uma espécie de... Eu lhe chamo muitas vezes as famílias, lhe falo, criem o vosso país.
dentro da vossa casa, criem um país que tenha a sua ordem, que tenha a sua política, criem dentro deste país louco que cada um vive, Itália, Argentina, Brasil, Espanha, que está péssimo, que é meu país de origem, nossa senhora, está tudo louco. Dentro desse país que cada um vive, criem um país dentro da vossa própria casa. Que regras, que ideologia, que formas de estar com vocês, que códigos novos, vamos ser criativos. Eu estou puxando muito para as famílias para fazerem isso, e está indo muito bem. Como é que a gente se dedica a esforço que tem não tanto ir para o mundo, sino suficiente para viver e viver mesmo quando agora é dentro da família, com filhos, com famílias. Esse é o desafio. A gente passa a maior parte do tempo fora de casa, para depois estar pouco tempo em casa, para estar cansados dentro de casa e quem não tiver muita consciência brigando dentro de casa. Né? É, é Eu vou embora da verdade. parte da manhã. Vou embora da parte da manhã. O tempo nobre de manhã, almoço, e tarde estou fora. E quando chego a casa de língua de fora, com 3 crianças, 2 saltando, marido ou mulher com suas coisas, o que aconteceu hoje? Não sei, estou morto, acabado, que lá sabe, não me fala nada. Eu tenho uma paciente que dizia-me outro dia, quando chego a casa, agora já não tanto porque estou em casa, mas eu chego a casa, depois de um dia inteiro de trabalho, alguém me fala, mãe, preciso, me começam os ouvidos a entrar em pânico, porque a palavra preciso e a palavra mãe, ou o meu nome está gasto. Eu já não aguento. Que não me peça ninguém mais nada, que não me peça ninguém mais nada. Eu quero nada, eu quero simplesmente sentir a nada. Eu ria-me com ela, mas é trágico e cômico. Então, como trabalhar os espaços não vazios e ao mesmo tempo sentir o vazio saudável dentro de nós? Como é que a gente não se sentir entupido por viver com a família? Eu trabalho muito também com o vazio, com o entupimento. Como é que as famílias, como é que nós mesmos podemos não sentir-nos entupidos pelo excesso de contacto dentro de casa e ao mesmo tempo nutridos e transformar o conceito, porque isto é uma questão de conceitos também. Isto que está acontecendo depende de como a gente olha. Se a gente olha com que o mundo está louco, está tudo contra, há um vírus maluco, estão todos malucos e estão destruindo a minha vida e estou esperando a ver se isto passa, é um inferno. Se a gente olha para dentro de casa, o que é que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso articular? Como é que entre nós profissionais podemos criar esse castelo, esse país dentro de casa e criar as condições, sobretudo naqueles que é possível, porque é verdade que há muito trauma. E em alguns lugares é só mesmo a sobrevivência. As pessoas não estão com possibilidade de ter esta conversa que estamos tendo na ilha. Nós trabalhamos com neuroses e com casos que têm um desequilíbrio que pedem ajuda. Mas há casos que nem ajuda pedem e que é o pior. Portanto, eu gostaria também de fazer algo com isso. Como se intervém também nos lugares onde não há pedido de ajuda, mas a gente sabe que precisam de ajuda. Eu acho que isso sim que é um desafio. Como a gente pode intervir nos lugares em que nem voz para pedir ajuda se tem, mas precisam de ajuda. Né? Portanto, acho que é muito trabalho para fazer, mas esta ideia possível, das várias que há, de criar dentro da família uma espécie de lugar especial, um lugar único, que seja duradouro, que seja consistente, eu acho que é uma ideia que a mim me ajuda muito. E sentir como é diferente, como é especial também. Pode ser bom também estar dentro de casa com a sua família, né? Pode ser muito bom. Pode, É, isso que você faz me lembra muito o que Jaime traz, né? Da gente poder ir na essência, fazer contato com a nossa essência, estar na essência, né? Naquilo que está disponível para a gente. Poder estar em contato com aquilo que está disponível e poder transformar também criativamente o que está disponível. sim, sim. São Criativamente, muitos exatamente. tipos de vulnerabilidades agora, né? Muitos tipos de vulnerabilidade e o trabalho com a essência e o mais profundo e o mais verdadeiro precisa pouca coisa. Precisa pouca coisa. Uma frase dos Alcoólicos Anônimos que vem de um santo, né, que dizia: preciso pouco e o pouco que preciso, eu preciso pouco. Então, é interessante falar com pessoas de muita idade que estão em estado terminal. Há muitos anos atrás eu fiz um estágio com pessoas em estado terminal e aprendi muito. E agora as pessoas estão morrendo, sobretudo as pessoas de muita idade também, mas as pessoas lúcidas no final da vida, quando tu lhes perguntas que eles fariam diferente, e eu tive a oportunidade de falar com muita pessoa de muita idade, e me interessa muito falar com pessoas de muita idade, me interessa falar com todo mundo, né? Porque o ser humano é interessantíssimo. E é interessante que eu falei com pessoas em Israel, falei com pessoas em Sudamérica, falei com pessoas em Europa, em Itália, em Espanha, em Irlanda.
e eles se perguntam, dizem sempre a mesma coisa. Olha, o valor mais importante que a gente tem, além da saúde, claro, é o tempo. E o tempo com os teus. Se eu tivesse agora mais tempo, eu teria beijado muito mais os meus filhos, teria estado muito mais com o meu companheiro, ou me teria apaixonado mais, teria trabalhado talvez de outra forma, ou em algo que eu gostasse mais, teria tido coragem para fazer as coisas de outra forma. Sobretudo, todos eles que estavam lúcidos diziam o mesmo. Tempo de qualidade e de vínculo com as pessoas que mais se gostam, com os amigos, com os filhos, com os primos. Isso é a saudade de todos. A saudade no final da vida do que foi roubado ou do que eles permitiram que fosse roubado. Então isso me faz muito pensar. Se temos que ter uma doença grave ou chegar a velhos para a gente se dar conta de que, afinal de contas, isto que está acontecendo é forçado, mas é uma forma de também ir para dentro e de estar com os teus e melhorar os vínculos que a gente ensina o tempo todo. Nossas duas, nossos colegas, os Jaime, ensinamos o tempo todo a vincular com nas qualidades e tal. Depois a gente não se entende com quem tem em casa. Incongruente, né? Que loucura é essa, não é? Então eu agora, dando palestra do amor, da compaixão, quero matar meu marido, ou quero mandar aquele lugar a meu filho, ou quero ter 4 amantes e ele que se vai onde quiser e tenha filhos com aquela que não sei lá o que me deixa. Eu falando aqui do amor, da compaixão, da espiritualidade, pois um traste. Ah, é verdade, Demais. Precisa começar com a nossa casa interna, né? Isso, Para precisamos poder estar começar. pronto para contribuir com as outras famílias, né? Maria Delmar, nós temos 3 minutos antes da nossa live, da nossa narrativa encerrar. Eu queria saber o que mais que talvez você pudesse trazer como um fechamento, né, dessas reflexões, o que você acha que é importante contribuir, né, com tantos psicoterapeutas aqui, psicólogos, curiosos do tema, né, de repente uma mensagem assim final sobre esses tempos que a gente está vivendo. Ok, então, Maria, obrigada. Eu gostava de trazer uma coisa muito simples, estive pensando antes de nós fazermos essa live. Há uma frase de Sócrates, quando falava dos seus antepassados, e falava, o Platão falava dele, e dizia que a confiança é a filha da desilusão. Da desilusão porque a gente precisa cair fora da ilusão. E confiança é quanto de fiáveis nós somos. Portanto, eu acho que é possível atravessar tudo isto quando a gente confia em um mesmo e confia em coisas muito mais essenciais. E se a gente parte desse lugar, a gente vai ser um instrumento inspirador para os outros, mas temos que começar, como tu dizias, muito bem conosco, mesmo os primeiros. E isso acho que pode ser muito potente. Eu sinto quando estou nesse lugar que eu toco de outra forma. E sinto quando não estou nesse lugar, porque me levantei ao contrário, que não toco da mesma forma. Esse lugar de respirar, de confiança para além da ilusão, esse lugar interno que até é somático, precisamos ficar também como um vírus contaminante, bom contaminante. Precisamos, no bom sentido, contagiar. Não era contaminante o que eu queria dizer, contagiar, Contagiar, né? contagiar, não é contaminar. Contagiar, porque eu acho que isso abre a esperança, abre a criatividade, mas temos muito caminho pela frente e precisamos dessa coerência. Portanto, é uma mensagem de esperança, de confiança, para além da ilusão. Confiança como mãe da desilusão, no sentido que foi construído, e que nós precisamos trabalhar em comunidade e ajudar-nos, porque estamos precisando criar redes de segurança entre nós também, isto que estamos fazendo isso, e as famílias se beneficiam disso, nós também, enquanto pessoas de família, e é possível. E, sobretudo, é possível, não é impossível. Por pior que seja o cenário caótico, crise traz sempre perigo e oportunidade. Portanto, podemos transformá-lo em oportunidade. Fazer disso uma oportunidade, né? Uhum. Muito bom, gostei muito. Bom, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer a sua disponibilidade, né? O seu bom humor. Você já está contagiando a gente positivamente com essa parceria gostosa, com esse bate-papo bom, com tanto conhecimento. Muito grata mesmo pela sua Muito grata. participação aqui conosco no Libertas, viu? Muito obrigada, Desejo a Maria. vocês, todos que estão aqui com a gente, e a você, Maria Delmar, um excelente domingo de Páscoa, que a gente possa aproveitar essas palavras para voltar para a nossa essência, voltar para o nosso lar, né? E fazer desse dia de hoje um dia de renascimento, né? De coisas boas que a gente tem dentro de Fantástico. casa. Isso, muito obrigada. Um prazer e sim, podemos, pelo menos é possível. Muito grata. Muito obrigada a ti, a Libertas, por este caminhar conjunto
de cuidado e de confiança. E obrigada. Tchau, pessoal. A gente vai encerrando por aqui nossa narrativa. Beijo para Até a breve. todos. Beijos para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá, tá. Encerrando. Obrigada, pessoal. Estamos encerrando aqui.